A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, por saudação extensiva aos internautas. Estação Profeta, que é RA de Frei José, vosso servidor, com e-mail de freijosésimões@gmail.com. Vamos iniciar com uma oração. Santo, Santo Pai eterno, estamos gratos pela vida, a saúde e proteção que nos tens concedido, a nós e aos nossos internautas. Ao considerarmos a Tua palavra, nos dá entendimento para que possamos ser uma luz neste mundo mau e perverso. Ajuda-nos a ter fé e gratidão como o samaritano leproso. Se algum dos nossos internautas ou familiares está enfermo, dá-lhe a cura que necessita e perdoa nossos pecados em nome do nosso Yeshua. Amém. Queremos dar agradecimento a todas as pessoas que estão assistindo aos vídeos. Este que foi feito faz hoje 2 semanas já tem cerca de 100 visualizações. Obrigado porque estão colaborando. Quero agradecer também ao irmão Melo, Haroldo Melo, que mora lá para Portugal, mas é um cidadão lá de Minas Gerais, já está há muitos anos lá para Portugal. Ele também ele é pastor, é cantor numa organização religiosa também, evangélica, e ele tem até hinos aí no YouTube, né? E o nome do canal dele é Canal Portugal, é isso mesmo, Canal Portugal, desculpa. E a esposa também tem música, também tem um canal, e também canta música gospel, né? Ou música religiosa. Que Deus possa abençoar o vosso ministério, é o nosso desejo, tá bom, irmão Mel? E aquele abraço para o senhor. As nossas considerações de hoje é baseada em Lucas 17, de 11 a 19, a cura dos 10 leprosos. E vamos então vamos ler os 8 versos. Não é? Iniciamos com o verso 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém passou por o meio de Samaria e de Galileia. E entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se em seu rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. E no verso 17, perguntou-lhe Jesus: não foram limpos 10? E os 9 onde estão? Perguntou Jesus. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E o verso 19, disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém, né? A tua fé te salvou. Cristo não só, ele já estava limpo, como salvou ele, deu-lhe a vida eterna, como curou a sua enfermidade. Amém, por isso, né? E ele era samaritano, né? E então vamos agora fazer um pequeno comentário sobre esses 8 versos, né? Aqui se diz no relato, no verso 11, que Jesus ia para Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar na aldeia, saíram os 10 leprosos. Esse milagre aconteceu perto de um vilarejo fronteiriço. Podemos entender como um samaritano e um judeu deveriam estar na mesma companhia, todos excluídos da sociedade por causa da lepra. E então, como nós vemos, eu sei que muitas vezes conhecem, o Moisés deu certas leis de saúde, de higiene, para o povo de Israel. Então no Levíticos 13:46 está lá qual é o procedimento que a pessoa, quando tinha lepra, o que é que tinha que fazer, não? Tinha que se afastar de todas as pessoas, não podia estar junto com a família, nem com filhos, nem com o esposo, nem com ninguém, e tinha que ir para os matos, para o lugar onde não havia pessoas. E quando vinha alguma pessoa, ele tinha que gritar: sou imundo. Já viu qual é a situação? Os animais que Deus criou para viver no mato estão lá, quer dizer, matam, comem, mas o ser humano que tem porque aquilo não era um problema mental, um problema de pele. E a pessoa que tinha família, tinha filhos, esposa, e chega uma situação daquela, não pode conviver com ninguém. Não é fácil, não é?
Porque os animais já estão lá, porque Deus já deu o instinto deles, mas a pessoa que tem discernimento, aquilo não era para viver assim, né? Mas era a situação que havia naquele tempo, a única coisa que eles podiam fazer, não? Era as pessoas estar afastadas dos cidadãos, né? Bem longe, né? E então eles levantaram a voz dizendo: Mestre, tem compaixão de nós. A sua fé em Jesus os levou a tomar a iniciativa e de mostrar aos sacerdotes. Mas já não estavam ainda curados, e eles foram pela fé. Se vocês lerem em Levíticos também 12, 2, lá estava, quando ficava curado, o que é que tinha que fazer? Tinha que dizer os sacerdotes. E então o sacerdote é que dava o certificado, a certidão de sanidade. Não era um papel, mas olha, estás bom, porque naquele tempo era diferente. Mas tinha que consultar, o sacerdote é que dava o veredito, não é? Seria o certidão de sanidade para ele poder estar junto com a família, com as pessoas, não? Jesus não tocou como antes, noutros que Cristo tocou e curou-os. Eles tinham fé, o amor os levava à gratidão, mas só foi encontrado um deles, não é? A gratidão, eles tiveram fé, todos tinham fé, mas a gratidão não foi só um, e não era judeu, não? Entretanto, iam evidentemente, eles não tinham ido longe. O samaritano talvez estava ainda a caminho do sacerdote e do seu templo, que eles consideravam um lugar lá que era sagrado para eles, que era o Monte Gerizim, talvez, não se sabe, porque ele não podia ir, quando ele regressou, ele não ia para Jerusalém, para onde iam os judeus, não. Ia adorar, ia para onde tem o serviço religioso dele, certamente, né? Mas o que aconteceu? O samaritano, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Não é isso que é? Prostrou-se, já não foi lá para o monte, os judeus foram para o templo, né? Os 9, mas ele não, ou é porque era muito longe, ou que a fé dele era mais que a dos outros, só pode ser isso. Diz, não, eu não vou, o meu sacerdote não vai resolver o meu problema está resolvido, e eu vou agradecer a quem me curou. Isso é lógico, um homem com discernimento espiritual, não, e intelectual. No poder do Salvador, havia levado a cura dos 10, mas este estranho manifestou uma fé que lhe garantiu as bênçãos maiores do que a cura corporal, que era a cura da lépra. Quando diz Cristo disse, ele te salvou, a tua fé te salvou. E o que é que diz o samaritano foi salvo? Não pela sua fé, mas porque ele foi curado, ele foi salvo pela sua fé, não foi curado pela cura da sua lepra, né? A fé em Jesus, amém por isso, né? Então vemos que a gente muitas vezes também não somos gratos, né? Às pessoas que nos fazem algum favor, ou a Deus todos os dias. Você quando levanta, acorda e diz, olha para cima e diz, oh Deus, obrigado por me ter despertado. Que há pessoas que vão para a cama e não acordam, e nós, graças a Deus, acordamos, né? Então temos que ser gratos, como este homem, aprender com a lição deste homem, que não tinha, como é que eu digo, não tinha o rótulo religioso, igual aos outros, não é? Porque a gente quando está numa organização religiosa, a nossa sempre é melhor que os outros, e a gente ouve as nossas porque a gente é religioso, a gente é os bons, e os outros não prestam. Mas não é assim, não. Esse caso aqui não foi. Jesus foi pela fé que esse homem tinha. E um homem que nunca tinha entrado no templo e nem naturalmente guardava os leis de Deus, não sabemos o que era. Era samaritano. E que vemos que vocês se lerem em 2 Reis 17, todo o capítulo de Reis número 17, a 2 Reis 17, está falando a história, porque é que havia aquele povo ali, porque o rei da Assíria veio no tempo do rei Oseias e conquistou a terra.
ok? E o rei Oséias ficou pagando tributo ao rei da Síria. O que é que o rei da Síria fez? Trouxe pessoas para ali de outras raças. Foi lá para o lado da Babilônia e trouxe pessoas e ainda trouxe sacerdotes. E então, se vocês lerem no verso 33 do capítulo 17 do 2 Reis, lá está, no verso 33, que eles adoravam a Deus de Israel e tinham a ação, mas tinham até uma deusa que eles adoravam, que era a Sera, ou a Será, não sei como é que é o dito, a Sera, até que é isso, não é? Então era uma religião que eles tinham, um judaísmo com idolatria. Idolatria, certo? É isso, né? Então era uma coisa mesclada. E eles, então, os judeus não sabem. Mas isto começou, não foi no tempo de Cristo, foi 500 ou 600 ou 700 anos antes de Cristo, foi no tempo do rei Oséias, não? E então vemos que era um povo que era desconsiderado pelos judeus, mas Cristo ouviu e ainda disse para ele: estás salvo, a tua fé te salvou. Mas salvou não foi da cura, a cura já estava curado. A salvação, a vida eterna, é o que está aqui querendo dizer, não? Mas nós temos que ser gratos também a Deus por tudo que Ele faz por nós. Foi a fé dele e que Cristo reconheceu que a fé que aquele homem tinha mais que os outros. Os outros só tinham fé só para curar. Mas para agradecer ao nosso Salvador, eles não tiveram que voltar. Tiveram que agradecer foi levar lá a ofertinha lá no templo, que era ali que mandava do Velho Testamento. Eles podiam ter feito isso, mas antes de ir lá fazer o profeta, assim que estavam curados, não, eu vou primeiro agradecer a quem me salvou e quem me curou e depois vou lá no templo, ok? Porque vocês se veem, os judeus, no tempo, os 3 anos e meio que Cristo teve como foi no ministério aqui na nossa terra, meia dúzia de pessoas adoraram a ele. Meia dúzia, talvez nem meia dúzia. E este foi um deles que adorou. Os outros não. Os outros tinham o rótulo religioso, não podiam fazer isso, né? Porque um das normas. Este não tinha rótulo religioso. Entende? Era samaritano e ainda estava com lepra, agora já estava curado. Mas que Deus quis ser para exemplo para nós, irmãos. Então eu tinha até 2 experiências para contar, diferentes do que é, mas eu achei que essas aqui se adequavam melhor para essas experiências que aconteceu já com a nossa pessoa. Eu agora tenho que cuidar, porque quando eu faço uma palavra mal calada, Cláudio depois vai ver o tempo antes de eu voltar. Essa palavra aqui não está bem. Eu digo, Cláudio, mas também está exigente, não? E eu estava vendo um programa ainda há uma semana, também estavam falando, não era sobre esse assunto, não era esse contexto, mas era outro, e a pessoa estava escrevendo por baixo, né? Que estava contando uma experiência, e a pessoa estava escrevendo, não, isso aí eu já ouvi na igreja 20 vezes. Outro dia disse para a Cláudia, não vou dizer o que é, mas eu já ouvi isso 5 vezes em 50 anos. Então quero contar uma experiência que seja nossa, que a gente fosse testemunha ocular, não é? Eu acho que dá mais credibilidade que a gente contar as experiências dos outros. Há muita gente que tem livros com essas coisas nas universidades, mas a gente infelizmente não tem isso, né? E então quer contar uma experiência interessante para vocês, simples. Nós temos aqui o hábito aqui de orar de manhã e à noite. E ao sábado nós fazemos 3 cultos, de manhã, ao meio-dia e à noite. Mas na hora da comida também fazemos oração, né? Porque eu sinto, vocês reparem, a gente quando vai comer tem 1 bilhão de pessoas que não tem comida na mesa. E a gente porque a gente não é de sangue azul, ou é sangue europeu, ou é sangue disso. Não tem nada com isso. Somos seres humanos todos. Que Deus, a gente tem porque, se ele não está trabalhando, se ele não tem, porque ele não é vadio, não trabalha. Não é isso. Há coisas que a vida não corre igual para todas as pessoas. Há pessoa que bota um negócio e vai tudo errado, e outra bota o mesmo negócio e dá tudo certo. Não é assim que a gente tem que nos analisar. Temos que ter compaixão e misericórdia como Deus tem de nós. E então temos que agradecer a Deus em qualquer circunstância. E o que acontece? Nós sempre oramos aqui na hora da comida, dos alimentos. E o que acontece? Aqui há um tempo atrás fui almoçar com um amigo no restaurante
E ele não teve a coragem que esse homem teve aqui, não. Era gritar, mas a gente num restaurante não vai gritar, mas se tiver 2 ou 3 pessoas vão almoçar, se a gente é cristão ou é religioso, é metido a crente, do jeito que vocês quiserem, a gente faz uma oração, sempre foi assim, estou habituado assim há muitos anos já. E o que é que acontece? Essa pessoa que é crente, eu não vou dizer qual é a igreja, não quero aqui, nem precisa, para não dizer que eu estou aqui atacando igrejas, que vim para aqui fazer esse programa, era uma pessoa que é crente, e crente. E o que acontece? E ele não me deixou fazer oração, que isso não fica bem, aqui eu já não estou habituado com isso, eu não estou habituado com isso. E eu não quis estar ali dar uma lição nem nada, porque não era o lugar para isso. Não. E se ele fizesse a oração e me deixasse, era contra a vontade, isso também não serve, não é? Para Deus você tem que ser espontâneo, tem que ser de amor, de coração. E então ficou assim, né? E eu só que fiquei desapontado porque é cristão, né? Tem um rótulo. O coitado do samaritano não tinha rótulo nenhum, não? Bom, a moral da história. Eu vou contar outra experiência. E essa foi a pessoas que são católicos. Eu vou dizer o nome porque nada, aqui não estou ofendendo, foi uma coisa positiva que as pessoas fizeram. Eu estava sendo cicerone aqui há uns anos atrás de umas pessoas lá de Portugal e então o que acontece é o seguinte. Queriam ir no Washington DC. Eu, como não, sabe, eu passo muitas vezes no Washington DC, mas quando a gente vai no highway que vai para o norte ou vai para outro lugar, não vai passar por dentro das cidades. Então, eu só dentro da cidade só fui meia dúzia de vezes, 5 vezes talvez, ou 6, o máximo 6 vezes. E então há 10 em 10 anos você vai num lugar, você tem que ter. Agora é tudo fácil, você bota o GPS e leva lá a portinha, você chega aqui e em todos os idiomas, não é isso? Mas há anos atrás não se usava isso. Bom, e o que é que eu digo? Bom, eu devia me vir em qualquer parte do planeta, não tem problema, desde que seja dia, a gente olha para as estrelas, olha para o sol e resolve o problema. Mas de noite já não é assim. E o que é que eu fiz? A gente chegamos a uns 20 milhas antes de chegar ao Washington DC, tivemos um hotel na beira da estrada e alugamos um hotel e ficamos lá até outro dia de manhã, porque depois, durante o dia, não tem problema. E então, quando eu estava ainda não tinha feito nem a minha higiene, aos 2 termos tinha entrado dentro do quarto, a pessoa veio do lado e veio bater, Joe, e já estás deitado? Não, ainda não fiz nada, estou aqui arrumando ainda a roupa, né? E ele disse, tu não te importas de vir aqui no nosso quarto? Que eu gosto muito das tuas orações. Eu disse, ok, não tem problema. Eu não fiz isso porque vocês estão num quarto e eu estou no outro e a gente não sabe qual é, não vai exigir uma coisa de uma pessoa que talvez não tenha um hábito ou não quer, não. Não, vem aqui fazer oração. Eu fiz a oração. São católicos. Eu sei que de vez em quando eles vão até lá em Fátima. São pessoas, até agora, antigamente não era tanto, agora até são mais bem religiosos que eles eram há 15 ou 20 anos atrás. Entendem? Não tem rótulo, o outro tinha rótulo. Eu não posso falar mais para não estar a ofender as pessoas aqui, dizer que eu estou aqui para ofender as religiões, eu falo mal das religiões. Tem um rótulo, não vou dizer qual é, entende? E quem me entende e que me conhece sabe o que é que eu estou falando. Bom, continuando a história, e é essa. E eu poderia falar até mais uma história. Eu tenho ali 3 se tivesse tempo, mas como passou só 19 minutos, vou contar. Tinha um senhor que eu conheci, uma das pessoas das mais nobres que eu já conheci em todo o meu relacionamento com pessoas. A família que foi para Angola quando eram criança, aquele senhor, que o pai já era adulto, morreu há pouco tempo o pai. E então, depois quando a guerra lá em 74 ou 75, nem me lembro mais, eles tiveram que sair lá de Angola e vieram para Portugal, não gostaram do clima, nem gostaram da hospitalidade que eles receberam, não sei de quem, porque eu não estava lá, não. Mas é só falando por alto, não vou contar tudo por detalhes. E foram para a Venezuela, para Porto Ordaz, e lá foram as pessoas que botaram o negócio e tiveram sucesso. Eu conheci depois, há uns anos atrás, então eu que fazia aqui, dava assessoria para essas pessoas, essa empresa lá, esse senhor lá na Venezuela, das pessoas mais nobres que eu já conheci. Depois já ficou parte da nossa família. A gente às vezes íamos aqui pelos Estados Unidos, em um restaurante ou no McDonald's, em qualquer lugar, quando a gente ia aqui à procura dos produtos que eles queriam, que eles estavam precisando, e então sempre, às vezes se eu ia no banheiro, eu chegava, vocês ainda não comeram? Ou não, José, a gente não faz, a gente não
nós não vamos comer sem você fazer a reza primeiro. Digo, tá bom, obrigado, mas é isso que sentiam-se fazer. E eles também eram católicos. Entende? Não tem nada de... Não, entende? E faziam aquilo. E quando eu fui na Venezuela, ninguém podia comer se o José fazer oração. Chamava-se José fazer oração. Não? Então vemos que a consideração que as pessoas têm e são gratas a Deus. Há coisas que talvez nunca ninguém disse para eles, eles acharam que interessante e não tem nada de errado. Quando você ora, não tem nada com a religião nenhuma. É entre você e Deus. E Deus pode ouvir as suas orações, não é? Em qualquer lugar que a gente ia, ou não, ninguém pode começar a comer se o José fazer oração. Nós tivemos 15 dias em Porto Ordaz, na Venezuela, e fomos até o Brasil, lá entramos pela fronteira do Brasil, lá em Santa Helena, que é já a parte da Venezuela, que é já a fase extrema com o Brasil, não? E fomos almoçar, nos levaram a almoçar a Boa Vista. Foi um dia inteiro, são 270 ou 280 quilômetros para cada lado, né? E é isso, né? E então vemos assim, que as pessoas que a gente acha que estão que a religião está errada e fazem coisas melhores que nós, como o samaritano. Os outros talvez até era guardador, só podia ser guardador do sábado. Não comia um porco e outras coisas. Não estou aqui mandando comer porco, que a gente aqui também não come e a gente guarda o sábado. Mas já como eu já tenho dito a você, a gente guarda o sábado não é para ir para o céu, é porque já está salvo. É porque faz a vontade de Deus. Esses homens faziam a vontade de Deus. Mas como foi por Jesus Cristo, você não vê os judeus dar homenagem ao nosso Criador, ao nosso Salvador, Salvador da humanidade, que vê se salvar a eles e vê nos salvar a nós também, não é? Porque não sabemos, não é? Mas que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, e se a gente já fez alguma coisa de errado, não custa nada ser grato às pessoas que nos abrem uma porta. Aqui há tempo eu ia tirar o sangue e uma pessoa no elevador me segurou a porta para mim e eu agradeci, ele ficou olhando para mim, né? Que disse, isso deve ser alguém de outro planeta, né, que está aqui. Aqui também não é só em Portugal e no Brasil essas coisas. Aqui também acontece. A falta de ingratidão infelizmente está na humanidade. E nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque pode nos afetar a nossa espiritualidade também, não é? Agora vemos aqui isto, coisa bonita, né? Esse homem, agora está salvo. Mas ele, há gente aí que pode até estar já falando, não, mas está salvo, não é bem assim, tem que fazer, porque para nós, para ir para o céu, você tem que fazer o quê? Tem que ter fé, como esse homem falou, ter fé, porque a gente quer ir para os nossos próprios méritos, tem alguma coisa boa para dar, não é? Quer dizer, que eu vou, como muitas vezes, já vi para líderes religiosos, tu fazes o que tu podes e Deus faz o resto, não tem nada para no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente pede a Deus que nos dê discernimento, inteligência, para a gente ganhar o pão de cada dia, mas para a salvação, não tem mérito, a gente não tem nada de bom que pague aquilo que Deus vai fazer por nós, que é nos dar a vida eterna. Amém por isso, irmãos, e que realmente a cada dia da nossa vida possamos estar bem perto do nosso Salvador e ser grato a tudo que Ele faz por nós. Não precisa só se tem lepra, porque ele estava cheio de lepra, mas nós já contei a minha experiência aqui, e talvez você que está ouvindo já teve uma experiência, talvez você não é um bom cristão, ou não é um bom cristão, como nós ninguém somos bons cristãos, o único bom que é Deus que é bom, mas Ele nos ama e ouve as nossas orações, não é? Então que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós e que nós somos salvos pela fé que temos em Jesus. Fé que Ele não pode salvar e pode perdoar os nossos pecados. Nós não podemos, hoje do jeito que se faz as coisas, a gente está quase, porque no tempo antigo era a Igreja Católica, indulgências. A gente hoje não botou o nome em indulgência, mas bota outros nomes. Desculpem de eu estar falando isso, não era para falar, mas botamos indulgências. E muitos de nós acreditamos, não é? Porque a gente quer se salvar, já vi num mundo aqui cheio de problemas, dificuldades, doenças, quando não é os nossos familiares, e se a gente está bem, os nossos filhos não estão bem, entende? O que acontece com muita gente. Eu fui ali embaixo dar umas coisas a uma pessoa, ele disse, se não servir para mim, dá para a minha filha, que ela precisa. Foi o que o senhor falou para mim. Entende? Na América. Então vemos que temos que ser gratos a tudo, e se nós temos é porque Deus tem compaixão e misericórdia por nós e nos ajuda, mas o mérito nunca é nosso,
vem de cima. Que Deus possa, mais uma vez, tocar nos nossos corações e que nós possamos reconhecer como esse homem, que talvez não tinha escola nenhuma, nunca pegou num livro, há 2000 anos atrás ninguém sabia ler nem escrever, mas tinha discernimento espiritual. Amém por isso. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e a nós também. Vamos terminar com uma oração final. Paizinho do céu, te agradecemos pelo teu amor por nós, que o mesmo espírito de gratidão do samaritano que reconheceu a tua bondade, misericórdia pela cura, não teve vergonha de gritar e te adorar-te, reconhecer-te como Salvador. Por favor, ajuda-nos a ter o mesmo espírito samaritano e concede-nos a salvação como fizeste com o leproso. Amém. Mais uma vez, o nosso agradecimento a vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês, uma boa semana, ou uma boa 2 semanas por aí, e daqui a 2 semanas vamos estar aqui novamente com mais uma mensagem. Já estou aí procurando um tema para você, não sei o que é ainda, mas já estamos procurando e que esperamos que vocês vão gostar. Para a semana, acho que daqui a 2 semanas pelo menos, vai ser mais histórico, né? Sobre as religiões, a parte histórica. Pelo menos é o que está. Não sei se eu vou ter a pegar tudo o que preciso em 2 semanas, mas é isso, as considerações daqui no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar mais uma vez vocês. E uma boa semana e que nos proteja de todos os espíritos do mal, o nosso desejo e a nossa oração. Amém.